Olá, boa noite. Então, vamos lá começando. Quero saudar a todos aqui com a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador dos eleitos. E a você também que tem nos acompanhado em nossas lives. Graça e paz, seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui, finalzinho do inverno, né? Um sábado quente, os dias aí tem ficado uma temperatura mais alta, céu limpo. E em todas essas coisas nós louvamos e agradecemos ao Senhor. E, e então vamos ter nosso tempo aqui, começar nosso tempo com a palavra de oração, reconhecendo que todas as vezes que quando nós nos aproximamos da Escritura, nós devemos fazer primeiramente em oração, pedindo do Senhor a sabedoria, o entendimento, para que possamos ver Cristo nas Escrituras e sermos edificados por ela. Então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma vez que o Senhor nos permite ouvirmos da tua palavra. E se nós estamos, o Senhor nos concede mais um dia de vida. Obrigado, Pai, pela oportunidade de poder servir pessoas, servir a nossa comunidade, primeiramente, servir aqueles que têm também se disposto a ouvir a mensagem do Evangelho, e talvez pessoas, ó Pai, que nunca saberemos, que por alguma maneira vieram a ter um conhecimento mais profundo de Cristo, vieram a ser tocados pelo Evangelho, da glória e da graça de Jesus. Pai, nós pedimos que a Tua palavra possa fazer efeito naquelas pessoas que têm se disposto a ouvir e aprender mais do Senhor. Que o Senhor nos conceda um momento edificante, que possamos aprender mais da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, que nessa perícope que estamos prestes a estudar, o Senhor possa falar conosco, ó Deus, de maneira poderosa e nos atraindo para o Senhor. Atraia-nos, ó Deus, para mais perto de Ti, para que possamos, ó Pai, ter uma nova visão de quem o Senhor é, da Tua glória e do Teu caráter. E é no precioso nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, amém. Então, em nossa jornada aí no Evangelho de Marcos, nós temos caminhado e aprendido mais de quem é o Senhor Jesus Cristo, a sua identidade e qual a sua missão aqui na Terra. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E nós chegamos então no capítulo 14 desse Evangelho de Marcos, onde Jesus vai se preparar para a ceia, aquele episódio conhecido como a Paixão de Cristo, né? E então, o tema que eu daria para o nosso estudo de hoje seria: o rei se prepara para a sua paixão. Então, o texto é Marcos, capítulo 14, dos versos 12 ao verso 26. Vamos assistir. Vamos ler aqui. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus amigos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento na qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito,
a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu corpo. Isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Em 1906, um teólogo liberal, filósofo, chamado Albert Schweitzer, ele publicou um livro inovador. E o título do livro era A Busca do Jesus Histórico. Ele acreditava que Jesus havia sido um profeta escatológico do primeiro século, que acreditava que seu ministério iria inaugurar o fim de uma história apocalíptica. Bom, infelizmente, para esse homem, né, Jesus estava errado. Na concepção dele, na conclusão dele, Jesus estava errado. Ele não veio iniciar nada. Por quê? Porque as coisas saíram fora do controle do ponto de vista dele e ele foi brutalmente executado no processo. Enquanto Jesus, postulando estabelecer o seu reino, iniciar uma nova era, do ponto de vista dos céticos, dos liberais, até mesmo desse homem, ele diz que a coisa falhou, a coisa não caminhou. E essa perspectiva é ainda muito comum e popular entre vários liberais e céticos. Aí vemos então, em nossa passagem, do nosso interesse aqui, o nosso Salvador em controle total daquilo que está acontecendo. Até o último detalhe, meus amigos e meus irmãos. Enquanto ele caminha até a cruz para pagar o justo preço do pecado, Jesus tem um governo e controle de todas as coisas. Ele realmente será esmagado, não por conta de uma fatalidade, mas pela vontade do seu Pai. Isaías 53. Uma vontade que nosso Senhor tanto compreendeu quanto abraçou. Jesus não é um herói trágico, preso em eventos além do seu controle. Ele não é um homem, um grande mestre da lei, alguém que conhecia profundamente a lei e que, numa missão única, ele tentou, então, instaurar um reino, uma novidade aqui, porém, por conta da sua morte brutal, trágica e inesperada, as coisas, então, acabaram. Não é isso. Não é isso. Nada estava fora do controle do nosso Senhor soberano. Não há indício de desespero da parte dele, não há medo, não há raiva ou futilidade da parte dele. Jesus não se acovardava ou recuava quando as tramas mais elaboradas contra ele aconteciam. Ele exibe em todo o evangelho. Vários dos episódios que foram trabalhados aqui, que nós vemos, é alguém firme da sua posição, alguém que não desiste, ele está indo para a cruz, a sua trajetória é Jerusalém, ele chega em Jerusalém, em momento algum ele foge dessa realidade, e ele sabe, ele veio a este mundo para morrer. Jesus Cristo veio para morrer, para dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele exibe em todo o evangelho uma liberdade soberana e uma autoridade para seguir um curso que ele escolheu livremente, de acordo com o plano de Deus. Nosso rei sabe exatamente para onde está indo e o que vai acontecer. A graça soberana usará até o mal humano para cumprir os seus propósitos salvadores. Não existe nada, meus irmãos, que aconteça, mesmo que seja algo negativo, algo ruim, algo que você venha a chorar intensamente ou ter uma marca enquanto você viver nessa terra,
que isso não tenha acontecido sem a permissão do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo terá certeza de que tudo que ocorrerá vai acontecer de acordo com o seu plano sábio, amoroso e soberano. Então, aquela frase que nós cunhamos, né? Nós chamamos de proposição, é a seguinte: Jesus é o servo sofredor do Senhor e o cordeiro sacrificial de Deus que morreu para pagar o preço do pecado de acordo com a vontade de Deus. Então eu tenho aqui 3 lições que nós podemos aprender nesta passagem. Em primeiro lugar, Jesus estava no controle dos eventos que levaram à sua morte. O texto abre dizendo que no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal. Então era quinta-feira. Em nosso início do capítulo 14, que eu falei semana passada, lá dizia que há 2 dias da Páscoa. Então agora é quinta-feira, já chegou a Páscoa. Os discípulos então querem saber onde que a Páscoa será celebrada. Então, eles precisam fazer esses preparativos e Jesus fornece instruções precisas nos versículos 13 e 15. Ele enviou 2 discípulos à cidade e disse para eles: vocês irão ver um homem carregando um cântaro. Agora é interessante, porque o cântaro ele era carregado ou por mulheres, as mulheres eram responsáveis por retirar a água dos poços, ou então os escravos. Então, quando eles vissem esse homem, era para eles seguirem até a casa, até o dono da casa. Era uma casa então específica, não era qualquer casa. E eles deveriam dizer ao dono da casa: seguinte, o mestre quer saber onde fica o aposento dele, para que ele possa comer então a Páscoa com seus discípulos. Jesus informou-os que o mestre iria mostrar-lhes um grande cenáculo, uma área grande, mobiliada e pronta para recebê-los. E é onde eles deveriam então fazer a preparação para a Páscoa. Surpreendentemente, mas não surpreendentemente, o versículo 16 registra: os discípulos saíram, eles entraram na cidade e encontraram exatamente aquilo que Jesus havia dito. É possível que Jesus conhecesse o homem que carregava água e o dono da casa, mas os detalhes sugerem o seu conhecimento sobrenatural daquilo que aconteceria. Os 2 discípulos então fizeram o que foram instruídos. Eles também teriam preparado o cordeiro pascal, que simbolizava a sua libertação da escravidão e a redenção do Egito. Então o cordeiro ele era imolado, ou seja, ele era morto, e o seu sangue então, parte dele era coletado e era então aspergido no altar. Isso então remete a Êxodo capítulo 12, que é o momento da primeira Páscoa. E isso nos lembra que esse foi o momento, então, onde o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, liberto de um líder mau, de um líder terrível, para receber, então, agora uma nova liderança, um novo rei, um novo Senhor, um Senhor amável, bondoso, gracioso. Mal esses discípulos sabiam que essa Páscoa estava ocorrendo quando Jesus se preparou para ser o sacrifício. Jesus, então, era o próprio Cordeiro Pascal, o Cordeiro que seria imolado e o seu sangue vertido. E esse sangue, então, seria o pagamento justo pelo preço do meu pecado, do seu pecado e de todo pecador arrependido ao longo de toda a história da redenção. Veja, João Batista declarou na primeira vez que ele viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é de fato esse Cordeiro Pascal. E ele tem um controle total dos eventos que levaram à sua morte. A cruz não pegou Jesus desprevenido. A cruz não é o fim da história. Não. Foi um compromisso divino planejado. E divinamente planejado. Como Pedro iria escrever que isso já estava planejado antes da fundação do mundo. 1 Pedro
capítulo 1, verso 20. Jesus sabia até o último detalhe o que estava acontecendo. E ele então abraça essa missão com alegria. Essa confiança na vontade de Deus deve nos inspirar a confiar nele, mesmo quando o caminho da vida seja difícil, doloroso e até mesmo mortal. Nós aprendemos que o nosso Deus está no controle. É Ele quem governa, é Ele quem dirige todas as coisas, e todas essas coisas acontecem debaixo dos olhos atentos, amorosos e soberanos do Senhor. Em segundo lugar, Jesus não foi pego de surpresa pela traição, dos versos 17 ao verso 21. Se Jesus então estava no controle completo, se nós afirmamos que ele é soberano, e soberania quer dizer que todas as coisas que acontecem é o cumprimento da sua vontade perfeita e soberana, esses eventos então que levaram à sua morte, até mesmo a traição, não pegou Jesus de surpresa. Ele estava com o coração partido e desapontado com relação a isso? Certamente que sim. Que coisa triste, um traidor, alguém que era próximo e confiável, iria então entregar o Senhor Jesus para que ele fosse julgado por um sinédrio que deveria ser um exemplo para o mundo. Marcos se concentra então em dois eventos: a traição do nosso Senhor, dos versos 17 ao verso 21, e a instituição daquilo que chamamos então a ceia do Senhor, dos versos 22 ao verso 26. Enquanto eles estão ali, os discípulos, reclinados sobre a mesa, e lembrando, a mesa não é como nós temos hoje, que fica aí a 80 centímetros mais alta, com cadeiras. Era praticamente, eles se sentavam no chão. Tinha então apenas uma tábua, uma madeira ali, onde ficava então um tipo de um molho, pão, esse molho era feito com frutas, com nozes, tâmaras, e aquilo era tudo batido, então fazia como se fosse uma pasta, E eles mergulhavam o pão ali, comiam, e tinha também o vinho, Então, era essa a mesa que eles serviam. E Jesus está ali com os seus discípulos, reclinado à mesa e comendo. Lembra-se, Não era uma mesa alta com uma cadeira. Então tinha que se reclinar e comer. Isso era uma postura normal da cultura deles. E veja, Jesus profere palavras que devem ter chocado a todos. E todos foram visitados aí por um frio, um calafrio, enquanto Jesus diz isso. Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Como ele sabia disso, não nos é dito aqui na Bíblia, mas Jesus sabia. Ele é soberano. Ele é o Senhor, ele é Deus, ele sabe todas as coisas. O Salmo 41:9 diz que até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. De onde ele tirou esse texto? Jesus claramente aplica aquele salmo davídico a este exato momento. Veja, as palavras de nosso Senhor então provocam tristeza e um autoexame, porque os discípulos vão começar a falar, será eu, Senhor? Então cada um começa a perguntar a ele, porventura sou eu? Mas Jesus reduz a lista dos possíveis traidores aos 12. Veja, Jesus tinha aí provavelmente uns 500 discípulos e seguidores. Porém, nós vemos relatos de 12. Esses 12 eram os mais próximos dele. E dentre esses 12 haviam 3 que eram de um círculo mais íntimo do Senhor. Portanto, Jesus está tomando a sua ceia, a sua refeição, o cordeiro foi imolado, aquilo então vai apontar para algo que vai acontecer logo em breve, e ele está ali com os seus amigos mais íntimos, seus companheiros mais confiáveis. Jesus então faz uma das declarações mais profundas e teologicamente significativas de toda a Bíblia. Ele diz, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído.
Melhor lhe fora não haver nascido. Então observe aqui. Jesus, como filho do homem, foi predestinado para ser traído e crucificado. Mais uma vez, Jesus então casou a figura apocalíptica de Daniel com o servo sofredor de Isaías. Aquele que traiu o Senhor, Jesus teve pena, apesar do seu ato inescrupuloso. Ai daquele homem. Jesus amou a Judas, Jesus cuidou de Judas, Jesus lavou os pés de Judas, e todo esse tempo que Jesus esteve com Judas era uma oportunidade para que Judas não colocasse em prática o seu plano. Tudo isso nós vemos nesses momentos aqui. Jesus ainda dava oportunidade para Judas não fazer o que ele havia colocado no coração para fazer, que era trair o Filho do homem, o Filho de Deus. O julgamento futuro para Judas será tão terrível que melhor ele não ter nascido. Novamente vemos a verdade de que a revelação traz responsabilidade. Em quarto, mesmo que a traição de Judas tenha sido ordenada de acordo com o plano de Deus, Judas é moralmente responsável por sua ação voluntária. Jesus será traído e crucificado de acordo com a vontade pré-determinada de Deus. Isso é fato. Mas isso, de forma alguma, livra Judas de sua responsabilidade e culpa. Bom, é um mistério divino que nós temos muita dificuldade de compreender completamente nesta vida. A responsabilidade humana e a soberania de Deus. Portanto, a soberania de Deus nunca anula a liberdade humana e a responsabilidade moral. Ambos são verdadeiros. Nós afirmamos os dois. Agora, a resposta para a pergunta de cada discípulo, né? Porventura sou eu? Exige uma resposta sim de cada um de nós. Veja, sim, é verdade, Judas traiu Jesus. Mas pela manhã, todos os discípulos traíram Jesus. Judas o traiu por ganância. Se você voltar lá no versículo 10 e 11, diz que ele vende, né? Ele escolhe um momento para entregar Jesus por 30 moedas de prata. Agora, e os outros discípulos o trairiam então? Por quê? Por fraqueza? Por medo? Você pode ver o verso 50 e 52, nós iremos chegar lá. Por covardia. Agora uma pergunta. E você e eu? E você e eu? Cada um de nós é um Judas, de certa forma, porque todo pecado contra Jesus é um ato pessoal de traição. No entanto, veja aqui, meus irmãos, a graça e a maravilha do Evangelho. É aqui que ela brilha. É aqui que ela brilha. Mesmo aqueles que traem este grande e glorioso Salvador podem experimentar, sabe o quê? O perdão imediato e completo por meio do arrependimento e confissão do pecado. 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. O arrependimento piedoso se entristecerá com a coisa terrível que fez, mas então correrá para Jesus, que levou esse pecado sobre si na cruz. Meus irmãos, Judas poderia ter se arrependido dos seus pecados. Judas poderia ter corrido para o Senhor e falado: Senhor, meu coração é enganoso, é corrupto demais. Eu estou tão inclinado para entregar o Senhor, porque eu achei que o Senhor deveria assumir o poder e batalhar contra o Império Romano, que eu estou louco para vendê-lo. Estou aqui inclinado a entregar o Senhor para aqueles que querem te matar. Senhor, não me deixa. Fica comigo. Mas o que ele faz? Quando Jesus disse: então faz logo o que você deve fazer. Ele então se levanta e ele então vai e entrega Jesus.
Judas tinha sua própria responsabilidade. Poderia ser qualquer outra pessoa, mas ele assume essa responsabilidade de ser aquele pelo qual o Filho do Homem seria entregue. Então, por sua graça, Deus perdoa e dá força para seguir em frente nessa grande família de pecadores arrependidos. Que alegria fazer parte dessa família de pecadores arrependidos, sabe por quê? Porque essa família acolhe pessoas que reconhecem a sua condição de pecador e clamam por um Salvador. Reconhece a sua dependência do Senhor, que é impossível viver sem Ele, que é impossível viver uma vida que agrade Ele sem a capacitação e a graça de Deus. Em terceiro lugar, Jesus preparou uma última ceia que foi, na verdade, a primeira ceia, dos versos 22 ao verso 26. Jesus, então, ele já havia servido seus discípulos em sua noite, junto com eles, lavando seus pés. Aquela grande lição, o líder é aquele que primeiramente serve. Não é aquele que manda, não é aquele que tem autoridade, mas que essa liderança, ela nasce, ela é cunhada debaixo de uma atitude de servir, uma atitude de amar, porque quem serve ama, e quem ama serve. E Jesus ali então dá uma grande prova de amor aos seus discípulos, e de que ele mesmo sendo o mestre, ele está ali na condição de um servo, de um escravo, lavando os pés dos seus discípulos. E agora ele novamente serve os discípulos naquilo que chamamos a última ceia. No entanto, também poderíamos nos referir a ele como a primeira ceia. Na realidade, Jesus está inaugurando a ceia que até hoje, no seu sentido teológico, nós experimentamos. E que amanhã, com muita alegria, pela graça do Senhor, nós iremos nos reunir no quilômetro 11. Iremos então tomar a ceia, alguns pela manhã e outros pela noite. É então a inauguração de uma nova aliança que Deus fez conosco por meio do Senhor Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal que foi sacrificado por nós. Então a morte de Jesus tornou possível um êxodo novo e um êxodo maior ainda, à medida que somos libertos de nossa escravidão do pecado. A refeição da Páscoa era a ocasião adequada para a ceia do Senhor ser instruída. O presidente, ou a pessoa que estava então ali presidindo a ceia, ele segurava uma taça de vinho, se levantava e explicava o significado da festa, a razão pela qual estava sendo celebrado aquilo. As 4 taças de vinho representavam então as 4 promessas feitas por Deus em Êxodo 6, de 6 a 7. Essas promessas eram para o resgate do Egito, a libertação do povo da escravidão, a redenção pelo poder de Deus e para um relacionamento renovado com Deus. Então essa terceira taça veio um momento em que a refeição estava completamente degustada. A refeição pascal está ocorrendo normalmente quando de repente Jesus se afasta do roteiro normal. O que ele diz são palavras, com todo respeito aqui, mas de um louco. A menos que ele fosse o Filho de Deus e o verdadeiro Cordeiro Pascal. Porque quando ele parte o pão, abençoa o pão, ele diz: tomai-o, esse é o meu corpo. E depois ele pega a outra taça, abençoa e todos bebem dela. Então ele diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. A nova aliança, como a antiga, é uma aliança de sangue que seja derramado por muitos. Nos informa então que a nova aliança prometida em Jeremias 31 é possível pela morte do nosso Senhor, do servo sofredor que Isaías registra para nós, tanto no capítulo 52 quanto no capítulo 53, que ele levou os pecados de muitos e foi aquele que fez a intercessão pelos transgressores. Jesus disse aos seus discípulos
que cada vez que eles se reunissem no futuro para celebrar a ceia, eles deveriam fazê-lo em memória de Cristo, em memória de mim. É quase impossível, né, exagerar como essas palavras são chocantes. Quem que poderia pedir algo, né? Toda vez que vocês forem se reunir, vocês, antes de comer, vocês se lembrem da minha morte, do meu corpo e do meu sangue. Mas isso é algo totalmente diferente. Ordenar que os seus amigos e seus familiares se reúnam regularmente para uma refeição, não apenas em seu nome, mas com você como único e exclusivo foco. Jesus ordenou aos seus seguidores, aos seus discípulos, sempre que partissem o pão juntos, que fizessem dele o ponto central de sua celebração e recordassem e recontassem a sua vida e a sua morte. Agora eu quero concluir aqui o nosso tempo. Jesus é o servo sofredor do Senhor e o cordeiro sacrificial de Deus que morreu para pagar o justo preço do pecado, de acordo com a vontade de Deus. Sua morte não era o fim. Sua morte era o início, era a concretização do plano de redenção, o plano de resgatar o homem, o plano, acima de tudo, de glorificar a Deus e de revelar o caráter de Deus por meio desse plano de resgatar o perdido pecador, que em sua natureza rejeita Deus, mas Deus, por meio da sua graça e por meio do seu Santo Espírito, faz uma obra no coração do homem e da mulher, despertando então esse homem e esta mulher para um relacionamento com o Senhor. Se você está hoje aqui nos ouvindo e você ainda não tem um relacionamento saudável com o Senhor, hoje pode ser a oportunidade de você ter paz com Deus, de você ser reconciliado com Deus. Caso você é alguém que já foi reconciliado com Jesus, que você possa ver nessa história o grande amor que Ele tem por nós e o seu plano soberano, que mesmo as coisas mais terríveis que possam nos acontecer, nenhuma delas acontece sem a permissão do nosso amado e bendito e soberano Salvador. Amém? Louvado seja o Senhor por seu plano, por seu caráter. E eu quero encerrar aqui meu tempo com vocês, desejando a vocês uma boa noite, um bom final de semana. Amanhã nós não teremos a transmissão da escola dominical, teremos um culto presencial pela manhã, porém às 18h30 o nosso culto presencial será transmitido, não perca, ok? Em nossa plataforma online, conecte-se lá e você assista ao nosso culto. Deus abençoe, um grande abraço.